paz, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta para considerarmos. Vamos iniciar, na realidade, hoje uma série de estudos sobre a Reforma Protestante. Agora, no dia 31, iremos comemorar 508 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante ocorreu no dia 31 de outubro de 1517. E nós iremos, durante esses dias, os próximos 6 dias, iremos estudar sobre os 5 pilares da Reforma Protestante. O primeiro pilar que iremos estudar hoje é somente a Escritura. Isso é muito, mas muito importante. Foi importante no século XVI e é importante hoje também. O que nós iremos aprender com esse estudo? Nós devemos entender que a reforma começa com a redescoberta da autoridade da Escritura Sagrada. E haveremos também de descobrir como Wycliffe e Lutero, como esses homens arriscaram a vida para devolver a Bíblia ao povo. E haveremos de aprender que somente a Escritura, não esse termo, somente a Escritura, não é um lema antigo, mas uma necessidade atual. E é um chamado a nos submetermos, a submeter todas as nossas crenças, toda a nossa prática à palavra inspirada de Deus, a palavra de Elohim. O tema do nosso estudo, sola Escritura, afirma que somente a Escritura é a autoridade final e suficiente para a fé e a vida cristã. Nenhum concílio, nenhuma tradição ou opinião ou mesmo sentimento tem o mesmo peso da palavra escrita. Só a Escritura. A título de introdução, deixe-me dizer para você o seguinte: por quase 1000 anos a Bíblia esteve presa às paredes dos mosteiros e à língua do clero. A igreja medieval afirmava que apenas sacerdotes e papas podiam interpretá-la. Então, a voz de Elohim havia sido substituída por decretos humanos, indulgências, ou seja, pagamentos, compras e superstições. No século XIV, na Inglaterra, surge um homem chamado John Wycliffe. Ele foi conhecido como a estrela da manhã da Reforma. Ele veio antes, Então, ele traduziu a Escritura para o inglês e declarou: a Bíblia pertence ao povo e a autoridade de Deus é a autoridade de Deus, não dos homens. Então, um século depois, John Hus pregaria a mesma verdade na Boêmia e morreria queimado por isso. No século XVI, Martinho Lutero encontraria Romanos 1,16. Nesse texto, ele encontraria a centelha da fé. O justo viverá pela fé. Então, o grito de Lutero diante da hierarquia romana ecoou por toda a Europa. A menos que me convençam pela Escritura, disse ele, não posso e não quero retratar-me. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. A reforma começou porque a palavra de Deus foi descoberta. Veja, o texto sagrado, Romanos, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Elohim, o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Paulo, ele lembra a Timóteo que a autoridade não está nas tradições humanas, mas na inspiração divina. A expressão inspirada, teupenetos, significa soprada pelo próprio Elohim, pelo próprio Deus. A Bíblia não apenas contém a palavra, ela é a própria palavra de Deus. Quando Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão, ele devolveu o sopro de Deus ao povo.
Quando Wycliffe traduziu para o inglês, ele quebrou o monopólio da verdade. Ou seja, porque a tradição, a igreja dizia que só ela podia fazer. Então quebrou o monopólio nesse sentido. Quando os reformadores pregaram, eles não diziam a igreja ensina, mas dizia está escrito, observe, olhe. Essa foi e continua sendo a base de toda a reforma. Da reforma que nós devemos praticar hoje, um retorno à palavra de Deus. Observe a suficiência que confronta. Pense sobre isso. Sola Escritura não é um ataque à tradição, mas à idolatria da tradição. Ela afirma que toda autoridade humana é derivada e corrigível pela palavra. Por isso ela incomoda. O homem natural prefere depender de opiniões, de experiência. O regenerado, aquele que foi salvo por Cristo Jesus, aquele que encontrou a salvação em Cristo, ele volta-se ao texto. Como dizia o reformador João Calvino, ele diz o seguinte: a palavra de Deus é o cetro, o instrumento que o rei usa para governar, com o qual o rei supremo, Deus Todo-Poderoso, governa a sua igreja. Negligenciar, meu querido amigo, a Escritura é negar o governo de Yahvé sobre a eclésia, sobre a igreja. Por outro lado, submeter-se a ela é o caminho da liberdade, da pureza e da fidelidade. Amigo, a título de conclusão, deixe-me dizer a você o seguinte: quando a palavra fala, todos se calam. A reforma começou quando um homem ouviu o som antigo do texto sagrado e creu. Quando a palavra é lida, pregada e obedecida, o Espírito de Elohim reforma os corações antes de reformar as instituições. Somente a Escritura é mais do que um lema, é o resgate da voz de Deus, é a verdade, é a verdadeira espiritualidade reformada, que continua ecoando. O texto fala e nós, meu querido amigo, apenas ouvimos. Quando a palavra fala, a reforma continua. Lembre disso a título de conclusão. A reforma protestante, ela desenvolveu 5 pilares eternos da fé cristã, que expressam o plano completo da salvação. Sola a Escritura é o que nós estamos vendo hoje. Somente a Escritura é a autoridade final. Não são as nossas opiniões, não são a nossa tradição, não é os nossos pastores, não é o Papa, não é ninguém, é a Escritura. Solos Cristo, somente Cristo é o mediador e salvador. Nenhuma outra pessoa, não os santos, nada, só a Escritura. Só a gratia, somente a graça, somente pela graça de Deus é que somos salvos. Ou seja, não há em nós nenhum mérito, nada que nos torne aceitável diante de Deus. 4, sola fide, somente pela fé recebemos essa salvação. E, finalmente, em 5º lugar, soli deu glória. Toda a glória da nossa salvação, do nosso resgate, pertence somente a Deus. Meu querido amigo, esses 5 pilares formam uma corrente inquebrável. A Escritura revela Cristo. Cristo salva pela graça. A palavra é recebida pela fé. E tudo isso resulta em glória somente a Deus. Que nós possamos lembrar disso, não nos esquecermos em momento algum da nossa vida.
Amém? Que Deus abençoe a você e a mim nessa ocasião, poderosamente. Amém e amém.